E aí, galerinha, tudo bem? Hoje é dia 16/7, vamos lá, resolvendo mais um exercício, tá? Esse exercício é um pouquinho mais chato, um pouquinho mais embaçadinho, mas é um exercício muito bom, tá? A partir do momento que você tem a ideia desse exercício, você já consegue fazer muitas coisas sobre a alotropia, sobre o carbono, tá? Olha só, o carbono está disponível na Terra em formas orgânicas e inorgânicas, em que quantidades finitas. Quando presentes em coisas vivas, o carbono é denominado orgânico. O carbono inorgânico se encontra em coisas não vivas, como rochas, tal. A parte da inorgânica. Na atmosfera e nos oceanos. O dióxido de carbono é um gás importante na nossa atmosfera. Evita a fuga de calor, tal, e eles fazem o aquecimento da Terra. Funciona como um vidro, no estufa, beleza. Muito legal. Textozinho aí, tá? Fala sobre o carbono, tá? Então, olha só. Analise a estrutura e informações sobre as informações dos cristalinas apresentadas do carbono. Ou seja, está pedindo para que nós falamos sobre o carbono, né? Vamos lá. O diamante é uma forma polimórfica, tá? O que é uma forma polimórfica? Uma forma que pode ser separado em várias classes, né? Então ele é uma das formas alotrópicas do carbono, por isso que é polimórfica, né? Por exemplo, existe carbono diamante, o grafite, o fulereno e assim por diante. Metaestável. O que é o metaestável? Você não consegue passar de uma substância para outra com muita facilidade. Então tá certo, tá? Você não consegue fazer o carbono grafite virar diamante assim, né? Uma certa facilidade. Do que o carbono nas condições normais de temperatura e pressão. Então esse item tá certo. Tá bom? Então vamos lá de novo. O diamante é uma forma polimórfica? Sim. Metaestável? Sim. Porque você não consegue passar ele em outra substância com muita facilidade. Nas condições normais de temperatura e pressão. Tá certo. Então vamos lá. Vamos por eliminação, que eu já senti que esse exercício é meio embaçado. Ó, já eliminei a A e eliminei a C. Tá bom? Então vamos lá. Aqui, continuando. O monocristal do grafite é um bom condutor de corrente elétrica. Sim. Por quê? Porque simplesmente o grafite você tem ali nas estruturas, você tem simplesmente as ligações duplas, né? Que eles podem fazer com que ele conduza corrente elétrica, tá? Que esses elétronzinhos, né, por eles estarem nessas ligações duplas, eles podem ter movimento, pode conduzir corrente elétrica sempre no mesmo sentido, né? Ele não faz o sentido oposto. Outro item que está correto também. Então, já vou eliminar aqui, tá? Aí, 3. A 3 a gente sabe que tá certo. Porque, ó, olha só, a 3, por que a gente sabe que tá certo? Por causa das alternativas, tá vendo? Então, ó, vamos lá. A 3 são formados de polimórficos, poliforme, como grafite, diamante, fulereno, C60, nanotubos, tá certinho, tá? Que é o que eu falei pra vocês nesse item anterior, tá bom? Depois, no grafite, ó, esse item é o diferenciador. Se você conseguir acertar ele, beleza, você chegou na resposta correta, tá? Olha só, no grafite, as ligações químicas entre os átomos do carbono são fortes, com estruturas tetraédricas. Não é, porque no carbono grafite, você tem estruturas, ciclos, né, com ligações duplas. Então, se esses ciclos têm ligação dupla, então quer dizer que você tem essa estrutura aqui, ó, um carbono com uma dupla e duas simples. Você tem um carbono sp2. Todos os carbonos sp2, ele é trigonal plano, tá? Então esse item ele está errado, tá bom? Certo? Então quer dizer que o D tá errado, a alternativa correta é aí. Ó, o material constituído por uma única camada de átomos de carbono se compõe no grafite e é denominado grafeno. Ó, o carbono grafite que você usa para escrever do lápis, tá? Por quê? São camadas, né, de grafite que elas juntas viram o grafeno, tá? A alternativa correta é aí. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até mais.